Graça e paz a todos. Uma boa noite toda especial para você que se encontra nesta noite. Seja bem-vindo à família missionária. Este lugar é mais do que um lugar de adoração, é um lugar de acolhimento, é um lugar de amor, é um lugar de começos e recomeços. Que você sinta-se bem nesta casa, a casa do Senhor Jesus. Para você também que nos acompanha pela nossa plataforma digital, Família Missionária TV, que assim o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida. Antes de iniciarmos a ministração, eu quero apenas agradecer a Deus pelo momento da generosidade. Feche os seus olhos e agradeça comigo ao Senhor Jesus. Obrigado a Deus pela generosidade de todo o teu povo, Pai. Continua abençoando com toda sorte de bênçãos sobre a cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? E desejo nesta noite que você possa ter conquistas inéditas. Conquistas inéditas. E nesta noite nós vamos falar de um personagem bastante conhecido, que é Moisés. E algo bem interessante que a vida de Moisés vai refletir alguns pontos importantes, que nos traz algumas lições, onde vamos destacar o medo e também a coragem. Mas eu quero trazer aqui, vou pedir aos queridos, né? Aos queridos que coloquem meu slide. O texto de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você já ouviu essa frase, mas isso é um versículo que o evangelista João escreveu no capítulo 8, versículo 32. Não se trata de uma frase, uma utopia ou alguma ideologia partidária, ou uma ideologia de alguma revolução. Aqui são palavras do próprio Jesus Cristo. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é dentro dessa verdade que a palavra de Deus nos ensina a todos os dias, diante da nossa jornada de fé. E algo interessante é que, dentro dessa visão de que precisamos ter coragem acima de tudo, e essa jornada nos chama a atenção porque nós temos uma vida terrena, nós temos o nosso dia a dia. E aí, queridos, eu já começo a falar para vocês de que pecado se foge, mas de problemas a gente tem que encarar. E diante dos problemas, queridos, é que a gente sabe realmente, tem que saber como lidar. Não sei se você foi diferente, mas quando eu ainda era criança, ainda na minha adolescência, eu fico matutando, fico imaginando, na minha ignorância talvez, na minha falta de maturidade, eu fico a imaginar de que, quando eu era criança, eu era feliz e não sabia. Eu não sei se vocês pensam diferente. Quando nós éramos criança, ainda adolescente, a gente não tinha problemas.
Porque problema, se dizia que problema só quem tinha era adulto. E seja bem-vindo à idade adulta. Porque, ficar imaginando, eu quero crescer, quero ter barba, eu quero trabalhar, eu quero ser independente, quero ganhar meu dinheiro, enfim. A verdade é que o tempo vai passando e a gente percebe que era melhor aquele tempo que é onde a gente é criança. Enfim, meus queridos irmãos, talvez no seu coração você está fugindo de algum problema. E quem é que não tem problema? Quem é que não tem problema? Nós fugimos do pecado, mas não podemos fugir dos problemas. E olha o que diz, na verdade, Mandela. Mandela diz que aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. E precisamos, na verdade, de coragem para enfrentar. E por que falta coragem? Porque muitas vezes nós temos medo de encará-lo por contas e, na maioria dos problemas, eles trazem consequências. Problemas, na verdade, que na maioria das vezes somos nós que causamos. E quando causamos com as nossas decisões, muitos deles nos causam prejuízos, têm as suas consequências. A questão é que nos falta coragem. E por que nos falta coragem? É porque muitas vezes nos falta essa maturidade. A verdade confronta, ela dói, mas porém liberta. Ela dói, a verdade, mas ela nos liberta. E desejo nesta noite que você saia daqui preparado para enfrentar qualquer problema lá fora. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Diga comigo, bem forte. Diga comigo bem forte. Nós não vamos decretar nada, que nós não temos poder para decretar nada, mas temos autoridade para declarar no nome do Senhor Jesus. Diga comigo que o meu Deus, mais forte, o meu Deus é maior do que os meus problemas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olha, queridos irmãos, que hoje nós vamos meditar na história de Moisés. E é interessante que a Bíblia, queridos, relata a história de Moisés. Moisés viveu 120 anos. E 120 anos em 3 fases. Em 3 fases, a vida de Moisés é relatada na Bíblia. E para você viver com coragem do céu, olha o que diz: baseie sua vida nas palavras dos céus. Baseie sua vida nas palavras dos céus. E olha o que diz o texto. Êxodo capítulo 1, versículo 9, os versículos 15 e 16, disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Poá, quando vocês, abre aspas, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-nos. Se for menina, deixem-a viver. Eu quero destacar, queridos irmãos, aqui, se for, mate. É interessante, irmãos, que a vida de Moisés já começa com a sentença de morte. Um decreto sobre Moisés, sobre o povo de Israel, os hebreus. E olha que a Bíblia diz que começou a reinar uma dinastia
de um faraó que não conheceu José. De José, depois da morte de José, até esse novo governo, se passaram mais de 200 anos. Só 450 anos o povo de Israel ficou cativo no Egito. E cada vez mais que esse povo sofria como um cativeiro lá, a população ia aumentando cada vez mais para se cumprir a palavra que as promessas que foi dita a Abraão, que da sua descendência faria uma grande nação. E aí preocupou ao faraó da época, e que, por certo, seria uma ameaça para o seu reino. O decreto do rei era matar as crianças, os meninos, jogassem no rio, matassem de todo jeito, porque era uma ameaça para o seu governo. E aí, queridos irmãos, a história você pode acompanhar no capítulo 1, no versículo, todo o capítulo 1. No capítulo 2 também fala sobre que Deus preparou um casal da tribo de Levi. Arão e Joquebede tiveram um filho chamado Moisés, que depois veio ser Moisés. Mas interessante, irmãos, que Moisés já nasceu debaixo de um decreto, de uma sentença. Aí, queridos, eu pergunto para você, existe algo aparentemente perdido em sua vida? Existe algum decreto sobre a sua vida? Existe alguma sentença sobre a sua vida? Eu não sei. De repente seja um problema sério, uma sentença na sua saúde. Talvez seja na sua vida profissional. Talvez seja no seu casamento, algum decreto sobre o seu casamento. Ou talvez na sua vida financeira. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, trouxe você aqui para te dar o escape. Para te dar o escape, assim como Ele deu escape para Moisés. E aí, diante do capítulo 2, você vai entender, e em casa você vai ler, acompanhar o que aconteceu no capítulo 2, que a mãe de Moisés, Joquebede, colocou ele num cesto, ou uma arca no original, colocou ele direitinho lá e colocou as margens do rio, a tal ponto que era um local onde se banhava a filha de Faraó. E lá, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele foi acolhido pela filha de Faraó. E é claro, e depois, você sabe muito bem da história, que quem cuidou de Moisés foi a própria família de Moisés. E quem colocou o nome de Moisés foi a filha de Faraó. Aí, queridos irmãos, o Deus que permite o decreto é o mesmo que te dá o escape. O mesmo Deus que permite o decreto é o mesmo que dá o escape. E olha que no capítulo 2 é fato, escrito tudo isso, de que Deus providenciou tudo. O grande livramento na vida de Moisés. Deus muda qualquer decreto, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus das impossibilidades. Ele, na verdade, tem poder de revogar qualquer decreto. Ele tem poder de revogar qualquer sentença. Queridos irmãos, alguns dias eu estive visitando uma irmã que partiu alguns dias depois, e eu cheguei lá e falando, uma visita, e eu falando para ela sobre a vontade de Deus. Ela estava no leito da morte,
estava sentenciada à morte. E eu disse para ela, falando sobre a vontade de Deus, a vontade permissiva e a vontade soberana. E ela disse assim: eu estou preparado para qualquer resposta de Deus. Se Ele me permitiu, é porque eu tenho um propósito. Mas, se Ele quiser me curar, Ele é Deus. Se Ele também não quiser me curar, Ele vai continuar sendo Deus, porque Ele é soberano. Irmãos, eu saí de lá regozijado, irmãos, pela palavra que ela estava dando. E eu estava preocupado com o que ia dizer. E eu saí lá, ela passou uma segurança tão grande que meu Deus, como a pessoa está diante de uma sentença, é porque ela sabia em quem ela cria. Ela sabia quem era o seu Deus, e ela sabia quem ela era. Quem ela era. Queridos irmãos, baseie sua vida nas palavras dos céus, e saiba quem você é. Você, como diz o apóstolo Pedro, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus. Um povo adquirido por Deus. O céu sempre agirá dessa forma. Não nos dará escape e nos mostrará que o decreto do céu não é da maneira da terra, mas sim dos céus. Glória a Deus. Em segundo lugar, tenha encontros espirituais. E olha o que disse o capítulo 2, os versículos 13 e 15. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Eu quero destacar aqui na parte que diz que ele fugiu. Ele fugiu. Queridos irmãos, a importância de termos um encontro espirituais. Mas antes do encontro sempre tem um problema. Tem um problema. E, queridos irmãos, problema para se resolver. Não adianta enterrar o problema na areia. Não adianta empurrar o problema para debaixo do tapete. Se não resolver o problema, colocar dentro da gaveta, não é para colocar dentro da gaveta. Enquanto não se resolve o problema, é como uma bola de neve. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega um ponto que não tem mais o que fazer. Mas o encontro, na verdade, Moisés fugiu. E a resposta que nós precisamos ter, irmãos, é que precisamos ter coragem de enfrentar. O encontro tão especial que não foi tão natural, mas sim sobrenatural, o encontro que Moisés teve. Foi lá, no capítulo 3, o versículo 1, diante da sarça ardente. A sarça ardente, na verdade, já que ele tinha passado 40 anos lá no Egito, depois fugiu para o deserto em Midian, lá construiu uma família e passou 40 anos. Mas dentro desse período, queridos irmãos, ele estava lá tomando conta do rebanho do seu sogro, Jetro, e lá aconteceu algo sobrenatural. Ele viu uma sarça queimando fogo. Mas não era apenas queimando fogo, era uma sarça que não se apagava. Não se apagava, e uma voz que dizia... E ele se aproximou dessa sarça e disse: olha, para um pouquinho, Moisés, tira os seus pés,
Tira, fica descalço aí, porque essa terra é santa. Essa terra é santa. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus nos faz um convite nesta noite para sermos santos. Para sermos santos. Não é o santo que você talvez conhece lá de uma imagem na parede, ou um santinho que você conhece, mas separado. Separado. Porque só através da santidade é que nós veremos a glória de Deus. Mas havia algo que precisava ser resolvido. Precisava ser resolvido. E a sacerdente tipifica a manifestação da presença de Deus. Não era o lugar que Moisés estava, mas a diferença era a presença de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite que a sarça continua ardendo, queimando nesta noite. O Espírito Santo de Deus está presente neste lugar. O fogo não é o Espírito Santo, mas tipifica, simboliza o Espírito Santo de Deus. Você está nesse lugar de um encontro também. E precisa fazer, e o que você precisa fazer é ter coragem de dizer ao Senhor sobre o egípcio que você enterrou na areia. O Espírito Santo de Deus nos faz um convite para sermos santos, ou seja, nos arrepender dos nossos pecados. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados e sermos santos para a glória de Deus, viver uma vida de santidade. Mas eu quero finalizar nesta noite. Você recebe poder para mudar história. O versículo que nos chama a atenção é que o capítulo 4, versículo 17, que já é outra fase de Moisés, na verdade, quando ele retorna ao Egito, e agora saindo com o povo para o deserto, passou 40 anos no deserto, mais 40 anos, passou 40 anos no Egito, passou 40 anos lá no deserto de Midian, agora volta para o Egito e passa mais 40 anos no Egito, antes do povo entrar na terra de Canaã. Mas, quando ele saiu do Egito, capítulo 4, versículo 17, e diz a palavra: e leve na mão esta vara. Em outra versão diz cajado. Com ela você fará os sinais milagrosos. Foi na hora que o povo ia saindo, estava diante dele um mar que a gente conhece como o Mar Vermelho. Atrás vem o exército de Faraó. Ele diz: o que tem nas mãos, Moisés? Ele disse: um cajado, uma vara. Então toca nas águas. Diga ao povo que marche. O Senhor está nos corajando para recebermos poder para mudar história. Não é sobre o meu milagre, mas o testemunho do milagre. O cajado foi um instrumento para manifestar os milagres de Deus através de Moisés. Aqui não é sobre o meu milagre, mas o testemunho do seu milagre que vai abençoar vidas. Então receba hoje mesmo o Espírito Santo de Deus para fazer a diferença, abençoando vidas, transformando vidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você está recebendo um sinal nas suas mãos hoje. Esse sinal servirá para abençoar outras vidas. Enquanto o Ministério do Louvor estará louvando ao Senhor Jesus, gostaria que você pudesse meditar. E depois eu quero fazer um convite especial para você.